Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se em seguida ao outro, falou-lhe do mesmo modo. E ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas não fui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Jesus disse-lhes: Na verdade eu vos digo, que os publicanos e meretrizes vos levarão à dianteira para o reino de Deus. Porque veio a vós João no caminho da justiça e não creste nele. E os publicanos e as meretrizes creram nele. E vós, vendo isto, nem assim fizestes penitências depois, para credes nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Senhor Jesus está nos falando aqui sobre crer na verdade que vem de Deus, sobre acreditar na sua presença, sobre acreditar no reino de Deus, no anúncio da salvação, na verdade vivida que tem a vida eterna, que tem Deus, que Deus está vivo, que Ele está no meio de nós, que Ele pede para nós amar, que Ele pede para a gente perdoar, que Ele pede para a gente viver a graça no nosso coração, experimentar o amor de Deus na convivência com o próximo e com Deus, a cada momento da nossa vida. Tudo isso que eu anunciei para mim e para você. Como que você reage diante do anúncio de Deus? Como que você reage diante da verdade que vem de Deus? E diante desse anúncio, diante dessa verdade, esses homens não acreditavam. Esses homens questionaram, esses homens perguntaram, como nós vimos ontem. Mas Jesus conta essa parábola porque Ele acredita em mim e em você, irmão, que há tempo de nós nos arrependermos, entrarmos em si em cada momento da nossa vida e voltar o nosso coração para Deus, se deixar aproximar-se de Deus, se deixar ser purificado para que a graça alcance em nós a vida eterna. E essa graça que vem em nós, fazer morada no nosso coração, é a graça da aproximação do Senhor. Como nós vemos nos sacramentos, a confissão nos aproxima de Deus e nos liberta do pecado. Então, arrepender-se, uma palavra forte, arrependimento. E a palavra hoje trouxe para nós isso, tocado de arrependimento. Ele falou que ia, mas não foi. É aquele coração assim que fala que vai, mas não vai, que vou, mas não vou. Mas quando vai, quando toma decisão, é um coração que se coloca diante de Deus para ser mudado, para ser purificado, para viver a graça. E aquele que está caminhando, diz que é de Deus, disse que vai, mas não vai. Tomemos cuidado, né, irmãos? Cuidado para que a gente diz que vai para o céu, mas não vai. Por quê? Porque nós não se deixamos ser tocado do verdadeiro arrependimento, ser tocado pela mão poderosa de Deus, de olharmos para Deus, olharmos para a graça, deixar a graça tomar conta do nosso coração, deixar Deus ser Deus na nossa vida. O Diário Bíblico vai dizer assim: o que é a vontade de Deus? A vontade do Senhor é que cada um de seus filhos amem de todo o coração e amem-se uns aos outros. Muitas vezes temos medo ou até uma certa rebeldia, querendo fazer as nossas próprias vontades. Querido irmão, quero parar aqui. E diante desse contexto, diante dessa explicação, o que o texto diz para mim? Eu coloquei a seguinte frase: tocado de arrependimento, Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Coloca a mão no teu coração, meu irmão. E essa palavra que nós estamos dizendo aqui, vamos levar ela para Deus. Vamos dizer diante de Deus que o nosso coração, Senhor, precisa ser tocado do arrependimento. Precisa ser tocado diante da Tua misericórdia, para que o nosso coração se arrependa, para que o nosso coração se arrependa das vezes que nós falamos que viveríamos a Tua graça e não vivemos, pelas vezes que eu falei que eu ia largar daquele pecado e não larguei, pelas vezes que eu falei que eu ia parar com o vício e não parei, e aquele que não prometeu nada, mas na hora
E ele pegou e falou assim: Senhor, eu não quero mais, eu quero estar na tua presença. A tua presença me basta, Senhor. Sabe, irmãos? E a cada dia o Senhor vai tocando no nosso coração. Na primeira leitura, em Sofonias, capítulo 3, versículo 1 ao 2, e do 9 ao 13, Deus chama a atenção de não ouvir a sua voz, de não confiar nele e de não se aproximar dele com o nosso agir, com nossas falas, porque nós damos preferência às contendas, nós damos preferências às iniquidades, nós proferimos mentiras e as nossas línguas se tornam línguas enganosas. Então, queridos irmãos, vamos clamar, falar: Senhor, venha trazer a tua graça no nosso coração. Eu quero me aproximar de ti nessa manhã. Eu quero ter um coração tocado de arrependimento, para que a graça de me aproximar de ti, para a graça do Senhor de que tomar uma decisão nesse dia de hoje, que o meu coração seja todo seu. E é neste momento, meu irmão, que nós temos que enxergar a graça na nossa vida. Quero dizer uma coisa para mim e para você, dar um testemunho. Sabe como que a gente consegue enxergar a graça? Como nós conseguimos ser tocados de arrependimento? Quando nós, no nosso dia a dia, nós conseguimos ver, diante de um erro, diante de uma falha do irmão, a nossa podridão. Talvez você julgar e condenar a pessoa, você conseguisse enxergar nessa pessoa. É uma forma de você ter a luz de Deus. Isso aconteceu comigo nesses dias, porque eu tenho uma dificuldade muito grande com a ignorância. É quando alguém vem corrigir ou alguém vem falar algo que é ao contrário do meu pensamento, e eu tenho uma explosão negativa, né? Na hora eu largo tudo, ou faz que nem diz a palavra, mas eu consegui enxergar a pessoa fazendo isso comigo. Fui fazer uma correção e a pessoa se revoltou e a pessoa teve uma explosão negativa. E aí eu fiquei olhando e falei: nossa, eu faço isso. Eu consegui enxergar naquela negatividade, naquela explosão negativa, o meu eu. E eu falei: Senhor, quantas vezes eu perdi de viver graças muito importantes por uma correção boa, e eu tomar aquela correção boa como uma correção negativa, como uma correção maldosa, né? Uma correção que não convém, e aqui tem uma explosão negativa, sendo que era uma coisa boa, sendo que a pessoa estava tentando me ajudar. E quantas vezes eu perdi de viver boas coisas, né? Diante da vida, por essa explosão negativa, por esse jeito da ignorância, que é a falta da humildade. E às vezes eu não conseguia enxergar, mas eu louvo a Deus, porque eu consegui enxergar. E eu falo assim: Senhor, eu quero mudar, eu quero ter mudança na minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um homem de Deus. E a cada dia, Senhor, purifica o meu coração. A cada dia eu quero ser tocado de arrependimento. A cada dia, Senhor, eu quero ter mudanças na minha vida. Senão de nada adianta, meu irmão, minha irmã, nós falarmos de Deus. Senão de nada adianta dizer: eu vou na igreja todos os dias, se eu não deixar o meu coração ser tocado de arrependimento e me aproximar de Deus, negando sim o pecado e aproximando-me de Deus. É isso que Jesus está pedindo aqui. É aquele coração que disse que não ia, mas foi. É aquele coração que falava que ia, mas não foi. É aquele coração que falou assim: eu vou me converter, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou largar o pecado, vou largar o adultério, vou largar as mentiras, vou largar a iniquidade. E você não largou, mas aquele coração que estava quietinho ali, e de repente ele toma uma decisão, ele consegue enxergar por essa graça muito grande, que é a luz da verdade que vem de Deus, e toma uma decisão de mudança. Este coração que disse que não ia, mas foi. E assim, meu irmão, é para o servir dentro da nossa comunidade, assim é para servir dentro da nossa igreja, assim é para servir aonde nós formos, porque um coração tomado por arrependimento, um coração tomado pela graça, ele se coloca diante de Deus para servir, ele se coloca diante de Deus para estar presente na sua comunidade, na sua família, na sua casa, na convivência do amor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada graça que o Senhor está concedendo nesta manhã.
Xandalaya lamaya ali 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 ali. Xandalaya lamaya ali 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 ali. Só me coloca uma pessoa que diz, ó, chegou a me arrepiar, irmão. Que as pessoas sempre falaram para você do cigarro, do vício, e você tomou isso como uma acusação, como uma perseguição. Mas você nunca disse que sim nem que não. Você sempre ficou assim em cima do muro, escutou, silenciou, mas você nunca falou assim, eu vou largar. E hoje você está tomando uma decisão de largar desse vício. Por arrependimento do que Deus te tocou, do que você conseguiu enxergar, das causas que provocam esse mau hábito, do cheiro, do odor, tantas coisas que Deus te mostrou que vai exalando coisas ruins com esse vício. E que neste momento o teu coração pitou por amar. E é uma resposta de amor que você está dando para uma pessoa amada, um presente de Natal, largando desse vício. Tem presente melhor e maior do que você fazer por amor algo? É isso que Deus está colocando no teu coração. Doar-se por amor. Dar um presente de amor é fazer algo por alguém que te pediu, que vai ferir a tua carne, mas você faz isso por amor. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por cada atitude de amor, por cada ato de arrependimento, por cada momento da nossa vida, Senhor, que nos une a Ti e nos aproxima do Senhor. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado